Estamos aqui com mais uma entrevista do Porquê Fazer Ciência com o doutorando Douglas Casarotti. E primeiro eu queria saber por que o senhor decidiu dedicar a sua vida à carreira acadêmica de pesquisa. Eu poderia contar uma história bonita, né, dizendo que desde criança, gente, eu faço tal coisa, mas não, caí na carreira acadêmica de paraquedas. Mas se é para contar uma história bonita, eu acho que dos aspectos que a ciência exige, né, das qualidades, das competências e habilidades que a ciência exige da gente, o que eu tenho desde criança é a parte de questionar. Então, desde criança eu questiono as coisas, não necessariamente sobre o funcionamento da natureza, mas mais a perspectiva de ideias, né? Eu sou muito questionador quanto às ideias, quanto às práticas, então isso me aproxima muito da ciência. O fato de eu ter caminhado para a carreira acadêmica é meio que um resultado de tudo que foi a minha vida desde a pandemia. Eu queria saber por que o senhor foi direto ao doutorado e quais são as perspectivas da sua pesquisa de agora. Eu, até a pandemia, até 2020, eu dava aula na rede privada, e fiquei praticamente 10 anos dando aula na rede privada. E quando a minha prática docente não servia os interesses dessas empresas de educação, né, que são escolas, mas quando a minha prática docente não serviu, não me vi mais conectados a ela, precisei buscar um caminho alternativo. E isso me levou para fazer a seleção aqui do IPPN, mas na verdade eu apliquei para o mestrado, mas eu fui bem na avaliação. A avaliação era justamente dar uma aula, eu já dava aula há 10 anos, então me destaquei nessa seleção e fui convidado pelo programa a integrar o corpo discente de doutorado. E aceitei prós e contras dessa escolha. Assim, curta 2 anos, mas também envelhece mais 5. Mas, e eu aceitei esse convite e estou desenvolvendo a pesquisa, e a minha pesquisa eu trabalho construindo análogos de moléculas já ativas para serem testadas em câncer, principalmente leucemias, e faço novas moléculas, mudo o esqueleto, para analisar como é o impacto dessas mudanças estruturais na ação anticâncer. Então a gente faz o que a gente chama de SAR, né, do inglês, SAR do inglês, mas é um debate sobre estrutura e atividade. Então a gente muda a estrutura e vê qual foi o efeito dessa mudança na atividade biológica dessa substância que a gente sintetiza em laboratório. A gente trabalha principalmente com 2 funções, uma muito conhecida, que todo mundo vê desde o ensino médio, que são os aldeídos, e outras derivadas desses aldeídos, que são as nitronas. Queria saber se o senhor já trabalhou de alguma forma com essa área que você trabalha hoje em dia no seu período docente. Não, no meu período docente eu fiquei praticamente exclusivo da rede privada, trabalhei nos maiores grupos de educação privada do Brasil e também na educação federal, nos colégios federais. E não era minha pesquisa experimental, fazia pesquisa em ensino, mas não em experimental, em moléculas que almejam tratar o câncer e coisas assim. Foi quando eu saí da rede privada, quando eu parei de dar aula, que eu voltei para o laboratório. Eu fui trabalhar na UERJ, ajudando os alunos que fazem graduação e que cursam as disciplinas de Química Orgânica e Experimental. E aí eu ajudava eles ali, e isso fui ganhando experiência em laboratório, em bancada, né? Fui somando a experiência de dar aula a um conhecimento um pouco maior da parte experimental, porque meu conhecimento experimental foi só o que eu tive na graduação, em aulas de química inorgânica experimental, orgânica experimental, química analítica experimental, mas depois que eu saí da graduação eu praticamente parei de frequentar laboratório, até porque essas empresas de educação elas tiram laboratório para construir salas de aula, então a gente praticamente não tinha acesso a nada disso. Só quando eu decidi sair, redesenhar minha vida, minha carreira e para onde eu queria ou precisava ou tinha disponível o caminho, né? Uma combinação de tudo isso que me jogou, entre aspas, né? Me colocou onde eu estou hoje. E eu acho um caminho muito importante, porque por mais que o doutorado seja algo, ou o mestrado, a pós-graduação de uma maneira geral seja algo que cobre muito da gente como aluno, eu acho que também nos coloca num patamar intelectual que é um pouco diferente, assim. Você aprende a lidar com muita coisa que você não conhece e aprende que aquilo ali ainda é pouco perto de tudo que existe. E aí o que
eu gosto, sempre gostei do experimental, apesar de não ter tido, como vocês sabem, muita vivência em laboratório, a não ser pelas aulas experimentais. Mas assim, eu acho muito interessante da minha parte da pesquisa que a gente faz pequenas alterações nas moléculas para testar como vai ser a resposta das células de câncer a ela. Evidentemente, para essas moléculas chegarem a ser um fármaco, chegarem a terapêuticos, chegarem a ser usados em tratamentos como princípios ativos, existe uma longa escala. Você precisa estudar qual é o impacto do aumento da escala no rendimento e nas impurezas e em outros. Você precisa estudar, porque a gente testa em células, é um sistema mais controlado. A gente precisa estudar como o organismo vai absorver, e se vai absorver, e se vai chegar no tecido que tem o câncer. Então, são muitas etapas, a gente está só na primeira. E aí a gente estuda basicamente como brincar de Lego praticamente, né? E a gente vai fazendo pequenas alterações e vendo como encaixa, né? Como a célula de câncer responde a essas interações. Porque às vezes você muda, se você mudar muito a molécula, talvez você mude o alvo, é outra proteína que age, é outra enzima, e aí a gente perde um pouco desse meio que a gente está trabalhando. Se a gente muda o alvo, aí a gente começa a ter uma gama muito grande de possibilidades, e aí complica a nossa análise, mais nada que a gente não consiga fazer no doutorado. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que estão começando a carreira acadêmica deles hoje. A carreira acadêmica, ela tem seus desafios, não só os desafios impostos pela bancada e pela química em si, no meu caso química, né? Enfim, pela bancada e pelo seu objeto de estudo, mas também sobre a sua formação enquanto aluno. E a gente está num período muito interessante para a pós-graduação, e que a gente precisa não só de mais alunos, mas de mais alunos engajados, porque a gente tem movimentos para reconhecimento da previdência na pós-graduação, para a profissionalização da pós. O que eu costumo falar é que a pós, ela vê a gente como um profissional de Schrödinger, né? É aluno, mas também é profissional. Dependendo do que a gente vai ser cobrado, a gente é aluno. Dependendo, a gente é profissional. Então, preciso uniformizar isso. A gente está num processo de profissionalização da pós-graduação de uma maneira geral. Então, é importante que as pessoas que cheguem nela entendam que é preciso construir e pautar uma ciência. Não se faz ciência sem valorização, não se faz ciência sem estrutura, não se faz ciência sem investimento. E é caro.